história do Porto de Paranaguá. Roda aqui. Hoje, 17 de março, 75 anos do Porto de Paranaguá. Professor, Porto de Paranaguá, por que a gente está aqui na Rua da Praia? Nós estamos na Rua da Praia porque aqui foi o primeiro porto da cidade de Paranaguá. Toda a transação portuária era feita aqui na Rua da Praia, também conhecido como Rua General Carneiro. Isso até o ano de 1935. E daí, a partir dessa data, qual foi a mudança que teve prática em tudo isso, professor? A gente considera alguns pontos importantes. Por exemplo, sendo aqui o Porto de Paranaguá na Rua da Praia, o comércio ele era mais aberto, né? Tanto é que os casarios feitos na Rua General Carneiro são casarios resultado deste rico comércio que se fazia com o porto aberto. Hoje esses casarios ainda existem, e com a transformação para o Porto Dom Pedro II, que na época era chamado de Porto dos Gatos, né, em razão de uma família que lá residia, esse comércio ficou mais restrito ao outro lado da cidade. Hoje é perto para nós, né, mas na época era um lugar muito distante. Então, mas para ir para o pessoal, claro, se localizar, né, professor? Não paravam aqui navios do porte que tem hoje em dia. Né? A história dessa evolução portuária, é importante que se diga que o nosso porto comemora hoje 75 anos de administração do Porto de Paranaguá público. Mas, desde 1917, é dada a concessão ao governo do Paraná administrar o porto público. Nós comemoramos de 1935 para cá, o que se encontra lá. O que há uma história antes, há uma história desde 1648 desse Porto de Paranaguá. E historicamente, professor, quais são hoje, puxando pela história, o que mudou e quais são os pontos fortes e os pontos que deixam a desejar ainda no nosso porto? A questão, infelizmente, é o distanciamento entre as autoridades públicas que nós temos, né? A questão do Estado e do município, por questões políticas, partidárias, que acabam sempre atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. Outra questão é o pouco investimento que o próprio porto, que se utiliza da nossa cidade, passa para o nosso município. Porque o porto não é só de Paranaguá, o porto é do Estado do Paraná, mas ele tem uma responsabilidade muito grande com o nosso município, então ele deveria estar ao lado das nossas prefeituras, não estou dizendo só das atuais, mas das anteriores também, ao lado do bom desenvolvimento da cidade, auxiliando o desenvolvimento da nossa cidade. Está aí, né, o professor Biscuba contando um pouquinho também dessa história. Eu recebi uma informação aqui, Paulo, que todo final de semana tem passeio gratuito no Porto de Paranaguá, exato, Negroni, e pouquíssimos parnanguaras vão. Pouquíssimos parnanguaras